Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Do Trabalhador. Ranieri Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Programa do Trabalhador. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador. Todos os sábados, de 6 às 7 da manhã, estamos nesse horário. Consequência também de um programa especial sobre pandemia coronavírus, no comando do Dr. Mário Kertz, sempre das 7 da manhã, mas reprisado aos domingos às 18 horas. Eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog que é o blog do programa do Trabalhador. Lá tem colunistas como a Denise Carneiro, o Antônio Jair, o Radiovaldo Costa, como também o José Benigno. Você vai conhecer grandes e grandes histórias. Tem ainda também o Alisson Mustafa, que é do Simpro, né? E outros colunistas que vão estar com a gente também no blog do trabalhador.com.br. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertz. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Abraçando aqui no início a turma dos aprovados cursos. Atenção, alunos que vão fazer o Enem. Os aprovados cursos liberou 10 bolsas de estudos parciais para você se preparar para o Enem com aulas ao vivo todos os dias. Qualquer aluno de qualquer parte do Brasil pode fazer. Corre lá e acessa o www.osaprovadoscursos.com.br ou então entra no zap aí, o 7141011918. Um abraço à turma dos aprovados cursos. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone é o 982343278, 982343278. ID Idiomas fica em Vilas do Atlântico. Aqui um abraço ao amigo Filinto, Dona Wanda, todos ali no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, você entre os melhores. Eu falei Colégio Apoio, fica em Vilas do Atlântico, ligue 33790191, 33790191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Também para a Confip, que é assessoria contábil, ligue para o nosso amigo André Campos no 7133344345, 7133344345. Tem a melhor assessoria contábil na Confip, que fica ali na Vasco da Gama. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar, ali em Vilas do Atlântico. pettep.com.br é o site para você acessar e ficar sabendo de tudo. Ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Abraçando aqui a veterinária Cila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos ali na Pet Tep em Vilas. Epic é inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic, formando fluentes em inglês. 33461045, 33461045. Epic fica na Pituba. Olha, no programa do Trabalhador, eu quero abraçar a turma da banda Samba da Boneca, né? Que vai fazer uma live no dia 14 de agosto, às 19 horas. Aí você pode acessar através do Instagram, né, o @Samba da Boneca, ou então no YouTube, o Samba da Boneca. Tá bom, Antônio Júnior? Todos aí ligados com a gente, um grande abraço, turma boa aí do Samba da Boneca. Ligado também aqui no nosso programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez, no programa do Trabalhador.
E agora, no programa do Trabalhador, vou destacar o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, tem como presidente o Júlio Bonfim, que daqui a pouco vai falar mais uma vez no nosso programa, mas o sindicato lançou um atendimento virtual aos trabalhadores. Você pode também ver essa matéria no blog do trabalhador.com.br. Para garantir serviços seguros e que preservem a saúde dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus, o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari organizou uma rede de atendimento virtual e também por telefone. O atendimento jurídico passa a ser feito através de videoconferência na internet, pelos aplicativos Zoom e Google Meet, que já são utilizados pelo sistema judiciário na realização de audiências de conciliação. Para evitar aglomeração e facilitar o acesso aos advogados, o agendamento deve ser feito previamente e ocorre em 3 dias da semana. Uma da área civil, uma de previdência e uma também trabalhista. Serão agendadas 4 pessoas por dia. Assim, o trabalhador poderá ser atendido de casa por meio dos aplicativos no seu celular em dias e horários comerciais previamente agendados no sindicato com o advogado específico da área de atuação. Para os que não têm acesso a essas tecnologias, serão disponibilizados no setor jurídico uma sala informatizada, computador com webcam, scanner e também impressora. Em relação à saúde e atendimento geral, já os atendimentos do setor de saúde, bem como o atendimento geral aos associados do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, serão feitos pelo telefone 3622-2600, 3622-2600. O atendimento por telefone será feito em 3 dias na semana, segundas, quartas e sextas, das 9 às 13 horas. Todas essas medidas foram adotadas para assegurar a continuidade do atendimento ao trabalhador, mas protegendo a sua saúde e vida, evitando a disseminação do coronavírus entre a categoria. Essa é nossa prioridade, explica o Júlio Bonfim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, que vai participar mais uma vez conosco e vai explicar ainda um pouco sobre a parte que trata sobre o layoff e também as negociações do sindicato que ocorreram na semana retrasada, mas é bom sempre bater essa tecla e explicar ao trabalhador sindicalizado lá, o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Júlio Bonfim aqui no programa do Trabalhador. Bom dia, companheiros e companheiras, aqui quem fala é Júlio Bonfim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Venho aqui trazer algumas posições em relação às negociações junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e a Ford. Tivemos a nossa posição no início de março, uma das primeiras empresas que tomaram a posição de suspensão das atividades de contrato de trabalho por intervenção por parte do sindicato, mas com isso estamos tomando algumas decisões importantes para, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e depois garantir também a condição financeira e de benefícios que foram conquistados por esse sindicato. Estamos aí com um problema seríssimo em relação ao que foi feito do programa da medida provisória feita pelo governo Bolsonaro, vários pagamentos errados. Se não fosse o acordo coletivo do sindicato que daria a condição de equilíbrio de pagamento líquido do salário do trabalhador, estaríamos numa situação muito crítica, onde o governo Bolsonaro até renovou agora por mais 30 dias os descontos que podem chegar até 70% do seu salário, mas com a intervenção do sindicato, muitos trabalhadores receberam o salário líquido e houve algumas parcelas de 5, 10, 15, 20 a 25%, dependendo do seu nível de grau salarial. Com isso, tivemos uma negociação com a Ford e, novamente, graças ao nosso acordo assinado no início desse ano, garantindo a estabilidade de 4 anos, estamos conseguindo evitar um massacre que poderia estar acontecendo nessa fábrica, mas a Ford anuncia a necessidade de afastamento de mais 1.600 trabalhadores, por um período que nós exigimos de 90 dias. Então estamos trocando a medida provisória pelo layoff, aonde o trabalhador vai ficar do mesmo jeito em casa. Primeiro ponto, porque o Senai, onde tem o curso de qualificação, não está aceitando atividade com alunos em sala de aula. Então vai ser feito virtualmente na sua residência. Então esse layoff vai ser 1.600 trabalhadores, 1.000 trabalhadores Ford, 600 trabalhadores de autopeças. Por que a opção do layoff? Primeiro ponto, o valor praticado da Bolsa Qualificação é de R$ 1.813. Segundo, não vai haver mais corte, mesmo que foi um excelente acordo que o sindicato fez, mas melhoramos mais ainda. O valor vai ser líquido para todos os graus, 62, 63, 64, 65 e 66. Então, seu valor líquido salarial está garantido. Já temos a experiência de layoff de 2016, quando houve o fim do terceiro turno. Como esse governo é muito
muito atrapalhado, né? Beneficia os banqueiros com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mas no máximo direciona para os trabalhadores, para fundo de qualificação ou bolsa qualificação, que no máximo ele gastou em torno de 4 bilhões, nós criamos também um termo de segurança. Caso esse governo atrapalhado venha pagar o valor da Bolsa Qualificação, que é de R$ 1.813, errado, por exemplo, você tem o valor salarial do grau 62 de 3.382, isso é o bruto. Teve todos os descontos, que esse valor é referente ao STEP 11, 3.386. Teve todos os descontos, que aí tem que ter a base de desconto, por quê? Porque é uma ajuda compensatória. Com isso, o seu líquido é R$ 2.848,29. O governo vai pagar, não é prêmio, não é um presente, é a obrigação, porque sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está lá, bilhões e bilhões para os trabalhadores. Esse fundo vai pagar os seus R$ 1.813, que é referente à Bolsa Qualificação. E a ajuda compensatória da empresa vai ser R$ 1.000, R$ 35,26, que somando os dois, vai dar os seus R$ 2.848. Caso o governo atrapalhado de Bolsonaro não pague aquilo que é devido dos 1.813, pague R$ 1.000, a empresa, nesse termo que está no acordo do sindicato, será obrigado a pagar os outros R$ 813 para a somatória dos dois dar o seu líquido. Como foi no layoff de 2016, por ser um layoff, o ticket de alimentação ele fica suspenso. Então não vai ter o crédito do ticket alimentação. Uma coisa importante, como o curso vai ser feito na residência, tem que ter 60 horas semanais e 180 horas nesses 90 dias. Prazo de retorno, 1º de novembro de 2020. Então já tem data de retorno, 1º de novembro de 2020. Se acontecer alguma coisa extraordinária, antes, no mês de outubro, viremos de novo para passar algumas informações para os companheiros. Mas o prazo de retorno é 1º de novembro, com 90 dias de suspensão para 1.600 trabalhadores. Vai ser tudo no terceiro turno? Não. Vai dividir em 3 partes. Sei lá, 333 primeiro turno, isso para Ford que tem 1.000 trabalhadores, 333 no segundo, 333 no terceiro. A empresa vai comunicar a esses trabalhadores que estão já em suspensão de contrato de trabalho do primeiro turno, que tem 333 que vão se afastar lá, e também os demais do segundo e do terceiro turno que já estão ainda na fábrica com hora reduzida. Os funcionários pessoas jurídicas e e aposentado, nós temos alguns funcionários que têm algumas empresas abertas, outros que tiveram empresas abertas, e o governo vai identificar que esse funcionário não vai receber porque é pessoa jurídica ou porque já é aposentado. O que é que vai acontecer com isso? Ele vai deixar de receber ajuda, a Bolsa Qualificação. Então os 1.813 ele não vai receber. Já colocamos um termo no acordo que, a partir do momento que ele não recebe esse valor, a empresa é obrigada a pagar a Bolsa Qualificação do governo, que deixou de pagar, e a ajuda compensatória. Então as duas coisas será paga pela empresa, daquilo que o governo deixou de pagar, e também a ajuda compensatória que a empresa irá complementar no salário líquido do trabalhador. Importante, o curso, mesmo sendo curso, esse programa que é feito pelo Senai de qualificação, feito em residência, o trabalhador vai ter por obrigação cumprir a frequência mínima de 75%. Se ele não cumprir, é a mesma coisa que tivesse dentro do Senai. Se ele não cumprir os 75%, ele perde a ajuda compensatória daquele mês. Então é muito importante isso. Uma outra coisa importante, estamos com algumas outras discussões com a Ford. Que discussões são essas? Vai ter um programa de demissão voluntária aberto nesse período. Tem valor, sindicato? Não. Os valores que o sindicato colocaram foram rejeitados pela Ford, os valores que a Ford colocou foram rejeitados pelo sindicato, então entrou em um impasse. Eu solicitei à empresa, além da questão do valor, uma proposta que foi a questão também do veículo, um carro ser dado junto com um valor que seria discutido. Mas vou deixar claro aqui, tanto o carro como o valor estão em grande interrogação, não tem nada certo. Então, boatos estão já saindo aí de valores, boatos já estão saindo aí que já está certo o carro, não tem nada certo, nem valor e nem se o veículo vai ser dado vírgula, né? Pago aos trabalhadores no programa de demissão voluntária. Então, a proposta do sindicato é,
valor mais carro, o sindicato colocou valores na mesa, e tanto o carro como o valor foram negados, estamos ainda em negociação. Então não tem nada certo em relação a esses dois pontos e continuamos em negociação para podermos aplicar ou comunicar a todos os trabalhadores um PDV que venha a ser um PDV interessante, diferenciado aqui no Complexo Ford de Camaçari. E nós estamos empenhados aqui em garantir a empregabilidade, mas antes de tudo a saúde do trabalhador. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação de toda a direção do sindicato. Temos um ponto também interessante em relação à questão Senai, que existe um cadastro de documentação, que esse cadastro de documentação é entregue ao trabalhador, que seria entregue no Ministério do Trabalho, que agora é Superintendência Geral do Trabalho e agora é Ministério da Economia. Quem vai estar responsável de entregar toda essa documentação e cadastrar não será mais o empregado, será a empresa. Também isso a gente colocou para evitar qualquer tipo de aglomeração, exposição sua na rua, com a possibilidade de você poder ser contaminado pelo coronavírus. Então, da mesma forma, nós também estamos tentando criar situações de segurança para que o trabalhador não se exponha em altos volumes de pessoas, seja para fazer cadastro do Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, e, no mesmo tempo, evitar que vá na Caixa Econômica fazer qualquer tipo de cadastro. Quem vai fazer tudo isso será a empresa. Essa é uma das preocupações que nós temos tido e estamos tendo cada dia mais em relação a esse processo de pandemia. Pedimos a Deus que isso passe logo, pedimos a Deus que isso regularize, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, que haja logo uma vacina, que aí essa vacina seja a regularização de tudo isso, que as coisas venham se normalizar, mas precisamos, com essas ações, primeiramente, garantir a saúde do trabalhador e, segundo, garantir os benefícios e salários dos trabalhadores. Nós estamos garantindo o layoff, que você vai receber 100% do seu líquido, independente agora, não existe mais nenhum desconto em relação ao líquido, independente do seu grau. Se você é 62, é 100% do seu líquido, se é 63, 100% do seu líquido, se é 64, 100%, 65, 100% e 66, 100%. Esse layoff é para o mensalista operacional, o administrativo não está incluso nesse layoff. E pedimos a importância da sindicalização e da unidade dos trabalhadores, que hoje nós temos aí quase 90%, eu creio, dos trabalhadores no Complexo Ford sindicalizados. Esse sindicato, eu e toda a direção, temos mostrado não um simples trabalho, não um trabalho que tem sido referência no Brasil, até fora do Brasil, mas um trabalho de excelência. Esse sindicato, vocês e nós, que somos todos nós trabalhadores, temos que valorizar. Porque essa luta que nós estamos fazendo aqui em Camaçari, hoje, é referência no Brasil. E nós temos que valorizar esse sindicato e fortalecer com sua sindicalização. A luta de todos nós está refletindo nessas grandes conquistas e garantias, principalmente de empregos, num momento extremamente crítico financeiro nesse país. E é com a nossa luta, com a nossa unidade que nós vamos vencer. Então, um forte abraço, fique com Deus, estamos juntos e vamos à luta. E com vitória, em nome de Jesus. Então, destaquei mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Programa do Trabalhador. No programa do Trabalhador, vou destacar a partir de agora o Sintra Super, que é o Sindicato dos Empregados em Supermercados, Hipermercados e Mercadinhos do ramo atacadista, varejista da cidade do Salvador. Tem como presidenta a Rosa de Souza, que eu mando um grande abraço, né? E também a Sueli, a Silvia, nosso amigo Cláudio Mota também, que é da parte de comunicação desse sindicato. Eu vou entrevistar hoje o doutor Diego Freire, que é do corpo jurídico do sindicato, que vai falar sobre uma finalização em relação a pagamentos do processo que beneficia os ex-funcionários do Sintra Supermercados. Inicialmente, agradeço a participação, doutor Diego Freire, aqui no programa do Trabalhador. Bom dia a todos, bom dia Ranieri Alves, bom dia ouvintes da Rádio Metrópole. Venho aqui, a pedido da nossa presidente, Rosa de Souza, falar de um tema de suma importância para a categoria dos trabalhadores em supermercados do município, que se trata do pagamento do processo, da finalização do processo contra o Sintra, também conhecido como Olhe Preço. Bom, doutor Diego, explica aí um pouco sobre o que se trata esse processo, em que ano ele se iniciou. Então, trata-se de um processo
referente à cobrança de verbas rescisórias dos trabalhadores que trabalharam no Olho Preço, toda a rede Olho Preço, também, que é o Sintra, né, Sintricia, e que, quando do encerramento da empresa, não receberam suas verbas rescisórias, certo? Esse processo foi movido no ano de 1999 e depois de uma árdua batalha, uma longa trajetória, nós conseguimos obter êxito e é sobre isso que eu quero explicar para vocês aqui no detalhe. E como é que se deu a batalha judicial nesses anos todos? Parece que os trabalhadores tiveram um papel importante, né? Como é que foi isso? E como vocês localizaram os beneficiados? Depois de uma série de tentativas de procurar patrimônio dos sócios ou da própria empresa, nós contamos com a ajuda essencial dos trabalhadores envolvidos, que identificaram patrimônios vinculados aos sócios e que hoje viabilizam o pagamento desse processo, né? Então, tudo isso oportunizou que a gente construísse uma grande e importante conciliação, que está em fase de finalização e depende hoje do aceite individual de cada um dos trabalhadores Sintra, certo? Então, nós temos feito uma série de movimentos, seja colocando edital em jornal de grande circulação, no jornal do próprio sindicato, temos buscado rádios, como estamos fazendo agora, e todos os meios de comunicação possível para convocar esse pessoal, para que mantenha contato com o sindicato, a fim de viabilizar a sua aceitação e a finalização do processo. Estou entrevistando o doutor Diego Freire, do Corpo Jurídico do Sintra Super. Como os ex-funcionários que ainda não estão a par dessa conquista podem fazer para receber os valores a quem tem direito? Então, para você que é ex-trabalhador Sintra ou que conhece algum ex-trabalhador do Sintra, nós estamos aqui disponibilizando nossos canais de contato, né? Inicialmente os canais telefônicos. Você pode ligar para o número 3555-3304 ou o 3555-3343 ou também o 3555-3316. Lá você vai ter esclarecido todas as informações referentes ao conteúdo do acordo, a possibilidade de pagamento, o valor individualizado, certo? Nós podemos avançar e temos procurado, Ranieri, em respeito a tudo que está acontecendo em relação à pandemia, viabilizar a solução digital dessa aceitação do acordo. Então a pessoa pode fazer tudo de casa sem se expor aos riscos que a Covid-19 nos impõe, certo? Então, passada essa primeira fase, a gente disponibiliza canais de e-mail e de outros tipos de comunicação, a fim de resolver um problema, né? Um problema que perdurou por muito tempo, né? São 21 anos, mas que hoje encontra uma solução e depende desses canais de comunicação, como essa oportunidade que você nos dá aqui, para a gente conseguir contato direto com esses trabalhadores. Então, eu lhe agradeço o contato, lhe agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha participação. Bom, tá aí, eu entrevistei o doutor Diego Freire, do Corpo Jurídico do Sintra Super, que é o Sindicato dos Empregados em Supermercados, Hipermercados e Mercadinhos do ramo atacadista varejista da cidade do Salvador. Foi destaque no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. blogdotrabalhador.com.br, o portal do Programa do Trabalhador. Vamos destacar mais uma vez o SIMPRO, o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, entrevistar o Alisson Mustafa, que é o seu coordenador geral. Aqui eu já abraço os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato. Inicialmente, um grande abraço, viu, Alisson, aqui no Programa do Trabalhador. Bom dia, Ranieri. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Bom dia, professoras e professores no Estado da Bahia. Bom dia, companheiros de diretoria do SIMPRO. Bom dia a todos. A gente está aqui mais uma vez, nesse sábado, inaugurando aí o mês de agosto, para trazer algumas informações a respeito do SIMPRO Bahia. Bom, o SIMPRO Bahia se juntou às outras entidades sindicais da educação na Bahia para uma campanha contra o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas. O que este movimento pretende realizar, o Alisson? É isso. Essa semana, inclusive, a gente teve uma reunião desse grupo na segunda-feira passada, para discutir algumas questões relacionadas a essa temática, né? Na verdade, é um movimento
podemos dizer assim, né, que extrapola as entidades sindicais, porque a gente tem também aí entidades de representação dos estudantes até participando também, né? Então a gente tem, além do Simpro, né, a APLB, tem a CTB, a SUFBA, o Sinasef e IFBA, a ABS, a UEB, a UBS, que são entidades estudantis, fazendo parte desse debate, que é, na verdade, um movimento em defesa da vida, né? A gente está vivendo ainda uma situação muito complicada com relação ao avanço do coronavírus no Brasil, e a gente não pode olhar, no nosso entendimento, a situação muito particular da Bahia, mas do Brasil como um todo, em que a gente tem ainda, há mais de 2 meses, uma média diária de mortes que supera o número de 1.000. A gente sabe que já houve abertura aqui em Salvador, por exemplo, e em outras cidades, de algumas atividades econômicas. A nós, particularmente, nos pareceu precoce essa abertura. A gente não pode compreender que apenas do ponto de vista de ocupação de leitos de UTI se tenha o dado que revela a possibilidade de reabertura ou não, até porque a questão do percentual de leitos de UTI, ele foi variando com o tempo, não apenas pela redução de casos, mas pela maior disponibilidade de leitos de UTI, né? Então, na medida em que você disponibiliza mais leitos, é óbvio que você vai ter uma queda da taxa de ocupação. Mas o que nos preocupa é que nós temos ainda um número muito grande de contaminados e de mortos na Bahia, né? Cada dia são mais de 3.000 pessoas, 4.000 contaminadas na Bahia como um todo, e a gente não tem números inferiores a 40, né? Às vezes um pouco mais, 50 e tantos mortos diários, o que é um número assustador, né? Então a gente está falando de uma quantidade muito grande de vidas humanas que têm sido perdidas diariamente no Brasil, e em alguns lugares do Brasil com mais intensidade, em outros com menos, mas em todos os lugares do Brasil a gente está falando de gente morrendo todos os dias, numa média diária de mais de 1.000 pessoas, e a gente, de algum modo, né, infelizmente, né, as coisas que são próprias nossas do Brasil, a gente se acostuma com a tragédia, a gente se acostuma com a desgraça, e a gente passa a fazer pouco caso disso, né? Salvo quando isso se aproxima da gente, é um amigo, é um parente, é alguém do nosso convívio próximo, aí a gente parece se alertar para a realidade. A compreensão desse grupo, considerando que a gente está falando de educação, é de que nós temos, pelo fazer próprio da educação, e o Simpro já se posicionou com relação a isso algumas vezes, uma dificuldade que é maior do que em outras áreas, né? E, portanto, a gente compreende que a vulnerabilidade das pessoas envolvidas, seja dos alunos, seja dos profissionais de educação, professores, técnicos, seja do pessoal de transporte escolar, de todos os que estão envolvidos, de todos os atores desse processo, há uma vulnerabilidade muito grande quando se pensa no retorno das atividades presenciais em escolas, o que pode fazer com que haja um número muito grande também de contágio entre essas pessoas e possível morte, possivelmente até por uma questão de estatística mesmo, de mortes dessas pessoas. Então a gente se uniu a essas outras entidades no sentido de fortalecer a nossa posição enquanto entidades representativas dos trabalhadores. Sabemos que a situação do poder público, da educação pública é diferente da educação privada, mas estamos falando de educação como um todo, de um serviço que é o mesmo e que, portanto, gera as mesmas preocupações tanto no poder público quanto na iniciativa privada. E nós, Simpro, como defensores da categoria, a gente entende que é prematuro pensar-se em retorno às atividades presenciais enquanto a gente ainda tem uma situação onde não há vacina, não há uma medicação específica para tratar do coronavírus e a gente ainda tem um número de mortes diário e de contaminação que é muito significativo. Então a gente se posiciona dessa forma e o Simpro, inclusive, tem buscado o poder público para tratar dessa questão. Bom, e você disse também que o Simpro Bahia procurou o poder público para tratar da questão. Que respostas vocês receberam? Exatamente, Ranieri. Nós enviamos ao chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Salvador, no dia 20 de julho, um ofício, uma comunicação do Simpro, apresentando a sua posição com relação ao tema e cobrando da Prefeitura que o Simpro seja colocado no debate a respeito do que tem sido pensado em relação a retorno às aulas presenciais, naquilo que cabe ao município de Salvador definir, por entendermos que representamos um contingente muito significativo de professores e que, por óbvio, sendo representante de um dos atores importantes e fundamentais desse processo, nós compreendemos que precisamos ser ouvidos. Enviamos uma comunicação no dia 20 de julho, comunicamos inclusive a nossa categoria através do site, das redes sociais, de que estávamos fazendo isso, colocamos lá o texto da comunicação
não recebemos nenhuma resposta. A gente repetiu essa comunicação no dia 24 de julho, já que não tínhamos recebido resposta do chefe de gabinete. Mandamos novamente a mesma comunicação, solicitando que eles nos dessem pelo menos o aviso de que receberam. Não recebemos nenhuma informação da prefeitura, sequer de que receberam o documento, e receberam porque o e-mail não foi devolvido, portanto o e-mail chegou lá. Nós temos feito isso por essa via porque tem sido a forma mais segura de se fazer nesse momento. Também no dia 24 a gente comunicou o secretário de Educação do Estado da Bahia e no mesmo dia comunicamos a governadoria, né? Desses dois órgãos nós recebemos respostas, né? Tanto da Secretaria de Educação, essa semana inclusive, na segunda-feira eu acho, ou foi na quarta-feira, o chefe de gabinete da secretaria entrou em contato diretamente comigo para poder conversar a respeito daquela situação e para dizer que o Simpro seria sim ouvido, já estava sendo ali, né, ouvido por eles, e de que seria ouvido, inclusive para poder colher algumas informações do que é que a gente pensava a respeito e tal, e obviamente que eu passei as informações para o chefe de gabinete. Então a Secretaria Estadual da Educação nos respondeu e a governadoria também. Então houve uma assessora do governador que trata dessa questão, que nos respondeu dizendo que a nossa demanda estava ali registrada e que nós poderíamos acompanhar aquele processo. Portanto, do ponto de vista do governo do estado, nós recebemos respostas relativas ao que pretendíamos. Não eram respostas no sentido de dizer, olha, ok, a gente vai fazer isso que vocês estão pretendendo. Não é isso, mas de iniciar um diálogo, que era o que a gente estava pedindo, não é? De fazer um diálogo a respeito daquela situação. Então, mandamos também para a Prefeitura de Feira de Santana, entregamos um documento com o mesmo teor para a Prefeitura de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, portanto tem um peso significativo aí do ponto de vista de pessoas que são diretamente atingidas por essas decisões. E o Simpro tem, portanto, buscado, né, fazer essa interlocução com o poder público e com outros atores do processo para tratar dessa questão de retorno às aulas, se posicionando claramente de que entende o Simpro, de que não é momento ainda para se pensar em retorno, mas que a gente precisa, claro, ser parte do diálogo e do pensamento a respeito dessa questão. Aí fica difícil, né? Procurou aí o poder público municipal e não foi atendido, né? Pelo menos teve aí a atenção do poder público estadual. Eu estou entrevistando o Alisson Mustafa, coordenador geral do Simpro Bahia. Você falou em off que o Simpro está preparando aí uma campanha de sindicalização e algumas novidades. Já dá para adiantar alguma coisa para a categoria, Alisson? Pois é, a gente tem se debruçado sobre esse tema porque nesse processo todo de atendimento à categoria, né, com dificuldades, né, nós somos professores, todos nós, diretores do Simpro, somos professores, estamos dando aula também nas mesmas condições que todo mundo, todos nós passamos por processo de redução de jornada e de salário, vivemos as mesmas angústias que toda a categoria tem vivido, ou quase toda a categoria tem vivido, né, nas escolas em que a gente trabalha. Então a gente tem tido muito trabalho nesse sentido, mas tem também tido muito trabalho, mais do que o habitual, com relação ao atendimento do sindicato. Nem sempre a gente está conseguindo dar conta, há algumas dificuldades pelo excesso de demanda, é natural também que seja dessa forma, mas a gente tem buscado fazer isso e a gente percebe que a categoria tem dado respostas, em geral, muito positivas. É claro que há quem discorde, é natural, é de uma democracia, há quem pense diferente, mas em geral as respostas têm sido muito positivas e muita gente buscando o sindicato com o desejo de se sindicalizar, de modo que a gente já vinha pensando nisto antes da pandemia, numa grande campanha de sindicalização. É óbvio que em virtude da pandemia esse projeto ele ficou um pouco refreado, a gente teve que dar conta das urgências que eram relativas ao estabelecimento de acordos, orientações, atendimento à categoria, mas agora a gente já voltou a pensar nessa questão e a gente vai de fato elaborar para o mais breve possível, não dá para eu dizer exatamente em que data, mas a gente espera que ao longo do mês de agosto a gente possa de repente ter a formalização desse projeto para apresentar para a categoria uma campanha de sindicalização, porque a gente precisa efetivamente de mais professores sindicalizados, né? Porque com o fim do imposto sindical, e a gente não tem nenhuma vergonha de falar da necessidade de haver dinheiro, de haver colaboração para o fazer do sindicato, porque as coisas não acontecem espontaneamente, né? Há um custo que é de manutenção do próprio sindicato, de quem trabalha no sindicato, há um custo que é do fazer a política do sindicato, manter site à disposição, manter assessoria. A gente tem assessoria jurídica, a gente está agora com uma assessoria, mais uma vez, de comunicação, justamente
justamente para tratar da campanha de sindicalização, porque nem tudo é possível fazer apenas por espontaneísmo, a gente precisa de profissionais, a gente tem uma série de coisas que o Simpro faz que obviamente demandam custos e que esses custos precisam ser suportados por aqueles que são diretamente representados e que se beneficiam da existência do sindicato, né? Porque a gente define convenção coletiva, a gente define direitos, a gente representa a categoria, a gente tem conquistas históricas, a gente tem muito o que dizer, temos nossos erros, temos nossas falhas, e quem não tem, né? Mas a gente tem muito ao longo desses 57 anos de história para dizer de trabalho oferecido à categoria, e portanto a gente precisa que a categoria também desperte para o fato de que ela precisa se sindicalizar, fortalecer primeiramente politicamente o sindicato, um sindicato com o maior número de associados é um sindicato politicamente mais forte na representação dele, nas disputas que ele faz, mas também fortalecer o sindicato do ponto de vista financeiro, para permitir que a gente amplie as nossas possibilidades de representação, que a gente amplie a nossa capacidade de atuar em nome da categoria, não é? Então nós temos diretores, nenhum deles é liberado das suas salas de aula, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de elaboração de aula, de elaboração de prova, de dar aula aos alunos, nesse momento à distância, tudo que os outros têm feito, nós temos feito também, e além disso, a representação sindical. Então, a gente tem feito muita coisa, mas também o sindicato precisa de um suporte, tanto do ponto de vista político, com mais sindicalizações, como também do ponto de vista financeiro, com estas sindicalizações, para permitir um crescimento ainda maior e um trabalho cada vez melhor por parte do sindicato. Então, a gente está fazendo uma campanha com algumas coisas que a gente vai apresentar à categoria, mas isso não pode ser ainda plenamente adiantado, porque nós estamos em processo de elaboração. Mas assim que tudo isso estiver pronto, é óbvio que a gente vai comunicar, a gente vai informar aqui, a gente vai expor nas nossas redes sociais e tudo mais, da melhor maneira possível para poder atingir o maior número possível também de professores. Obrigado, viu, Alisson, mais uma vez participando conosco. Muito obrigado, Ranieri, mais uma vez pelo espaço, a gente sempre agradece, a gente está aqui quinzenalmente representando o Sindicato dos Professores e representando essa categoria especial que é a da docência. A gente deseja a todos que nos ouviram, a todos que estão aqui, um bom final de semana, com saúde e paz, que a gente possa retornar na nossa próxima participação com mais informações para a categoria. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Tá, então, destaquei o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. Destacar mais uma vez o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, tem como coordenador-geral Jairo Batista. Aqui um abraço aos demais coordenadores e coordenadoras do Sindipetro. Vou conversar mais uma vez com o Radiovaldo Costa, que é o coordenador de comunicação desse sindicato, onde aqui a gente agradece a sua participação. Radiovaldo. Olá, Ranieri, bom dia aí a todos os ouvintes da Metrópole FM, que acompanham todo sábado esse programa do Trabalhador, que já faz parte do cotidiano semanal da categoria petroleira, da classe trabalhadora, e aí a gente está aqui, Ranieri, mais uma vez para dialogar, para conversar com você. Bom, e como é que foi o lançamento da vigília itinerante da Petrobras na Bahia e o que significa essa vigília? Ontem nós demos início à partida, Ranieri, da vigília em defesa da Petrobras, em defesa da Bahia, lá no Torre Pituba, no prédio onde sediou a Petrobras, as suas atividades por tanto tempo. Hoje, infelizmente, o prédio está praticamente desativado, Ranieri. Mas em respeito ao distanciamento social, a questão da pandemia que estamos vivendo, concentramos poucas pessoas, mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara, mas não podíamos deixar de fazer esse lançamento, essa partida aqui na nossa capital, em Salvador. E foi um sucesso, atendeu a expectativa. Muita repercussão na imprensa local, em vários sites, repercussão nas redes sociais, mostrando para o povo da Bahia, para o povo de Salvador, a nossa vigília itinerante. Um movimento que começou ontem, Ranieri, e vai até o próximo dia 19 de agosto, onde estaremos visitando vários municípios do interior baiano para poder dialogar com a sociedade, com a imprensa, com as lideranças políticas, sociais, bem como a categoria petroleira. Estávamos lá com carro de som, com um ônibus plotado
com a identidade visual dessa campanha. E você que quer conhecer um pouco mais sobre a vigília itinerante, acesse a página do Sindipetro Bahia. Lá nós temos várias matérias e informações sobre essa vigília, ou acesse as redes sociais do Sindipetro. Temos a página no Facebook, Sindipetro Bahia. Temos também o nosso perfil no Instagram, também Sindipetro Bahia, além também do nosso canal lá no YouTube. E lá você poderá ver fotos, vídeos, informações de como foi, de como será essa vigília itinerante em defesa da Petrobras, em defesa da Bahia, contra esse vergonhoso processo de privatização defendido pelo atual governo, Ranieri, e também pela atual direção da Petrobras. Mas a gente entende como um sucesso, atingimos todos os objetivos, cumprindo com isso o nosso papel de defender os interesses da categoria petroleira, mas mais do que isso, defender os interesses do nosso povo, da nossa gente, do nosso estado e do nosso país. Ô Radiovaldo, e quais serão as atividades dessa vigília e como ela acontecerá nos próximos dias? Ranieri, a vigília ela tem um roteiro, né? Começou ontem em Salvador e na próxima segunda-feira nós estaremos em Itabuna, na unidade da Petrobras conhecida como OSUB. Lá em Itabuna estaremos visitando lideranças políticas, sociais, interagindo com a imprensa local e mostrando para o povo de Itabuna a importância da Petrobras para a região sul do nosso estado. De lá, nos deslocaremos para Jiquié, onde tem uma unidade da Transpetro. Estaremos lá na terça-feira, fazendo a mesma mobilização, o mesmo movimento para sensibilizar aquela região importante do nosso estado. Na quarta-feira, Ranieri, vamos estar em Candeias. Você aí de Candeias, estaremos lá quarta-feira, na Petrobras Biodiesel, que está ameaçada de ser vendida, de ser privatizada pela atual direção da Petrobras, fazendo a mesma mobilização nessa cidade que é o berço do petróleo no nosso estado e até no Brasil. Na quinta-feira nós iremos para a nossa querida refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras, a segunda em capacidade de processamento. Refinaria esta, Ranieri, que completa agora neste ano 70 anos de atividade. E esta mesma refinaria que está aí seriamente ameaçada de ser privatizada, trazendo profundos prejuízos para a população baiana, para o nosso estado, para a nossa gente. Já na sexta-feira, nós vamos estar no Terminal Marítimo de Madre de Deus, o TEMADRE, na cidade de Madre de Deus, fazendo a mesma mobilização. Terminal também dos mais importantes do país, dos mais antigos, mesmo terminal que está também ameaçado de ser privatizado pela atual direção da empresa. Então esse é o calendário das nossas atividades para esta semana que começa, com um calendário intenso, firme, forte, de mobilização, de buscar interagir bastante com a população local, de repercutir essas questões na imprensa também baiana, para que a gente possa conseguir o objetivo, que é sensibilizar a sociedade baiana, o nosso povo, os trabalhadores, a categoria petroleira, que sim, é possível impedir a privatização da Petrobras e das suas subsidiárias. É possível garantir uma Petrobras pública, integrada, de atuação nacional em todos os segmentos da indústria do petróleo. É esta Petrobras que nós queremos. Petrobras que garanta a soberania nacional. Petrobras que garanta o desenvolvimento nacional, que gere empregos, que melhore o desenvolvimento do nosso país, que gere tecnologia, que ajude o nosso país a ser um país mais justo, mais igual. Essa Petrobras, nós acreditamos, e só é possível tudo isso com uma Petrobras pública. E é isso que iremos defender intensamente nessa vigília, Ranieri. Estou entrevistando o Radiovaldo Costa, que é o coordenador de comunicação do Sindipetro Bahia. Além da vigília, vocês estão também em pleno processo de negociação do acordo coletivo de trabalho, que é inclusive um acordo coletivo nacional negociado pela FUP. E como andam essas negociações? Como é que elas começaram? O que a Petrobras aponta para a categoria petroleira? Iniciamos, sim, Ranieri, a negociação do nosso acordo coletivo. É um acordo coletivo nacional. Ele tem validade até o próximo dia 31 de agosto. E a FUP, que é a nossa Federação Única dos Petroleiros, está em plena negociação com a direção da Petrobras para justamente buscar a renovação deste acordo, que é um acordo importante para a categoria, conquistado com muita luta,
ao longo de muitos anos e que agora está seriamente ameaçado por conta da postura intransigente e antissindical da direção da Petrobras. A Petrobras, na verdade, não apresentou nenhuma proposta. A Petrobras desrespeitou a categoria petroleira com a redução efetiva de direitos e conquistas do nosso acordo coletivo. A Petrobras propõe retirar vários itens do nosso acordo que vai significar uma profunda perda para toda a categoria a nível nacional. Além disso, na prática, prevalecendo aquilo que a empresa apresentou, nós teremos, a partir de 1º de setembro, quando inicia a validade do novo acordo, uma forte redução salarial para praticamente todos os trabalhadores da Petrobras em todo o Brasil e de todos os níveis. Além disso, os companheiros e companheiras, aposentados e aposentadas, correm risco de ter um aumento exagerado do ponto de vista de arcar com as despesas médicas da assistência médica conhecida como AMS. Então nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. A categoria não pode ser tratada desta forma. Categoria esta que construiu essa empresa, sejam aqueles que se aposentaram ou aqueles que continuam em atividade. Os trabalhadores da Petrobras hoje é o menor custo possível para o custeio das despesas que a empresa possui no seu dia a dia. Nós não podemos assumir o ônus da crise, nós não podemos ter direitos retirados da forma como a Petrobras apresenta. Então a categoria vai dar resposta sim, nós vamos reagir, nós vamos resistir e não vamos aceitar reduzir o nosso acordo, a nossa proposta, que foi construída, como já disse, fruto de muitas lutas, inclusive construídas a partir de greves que realizamos, para agora. Essa direção que retalha a Petrobras, que privatiza a empresa, que entrega unidades importantes da nossa empresa para multinacionais, apresentar esse rebaixamento sem nenhuma justificativa plausível. Então nosso nome nessa campanha vai ser Luta e Resistência. Vamos rejeitar essa proposta e mostrar para a direção da Petrobras que os seus trabalhadores e trabalhadoras não podem ser tratados como ela tratou, como vem tratando na mesa de negociação da renovação do nosso acordo. Ranieri, grande abraço, você que nos acompanhou, muito obrigado por mais uma audiência, por estar ouvindo as nossas informações da categoria petroleira, seja você da nossa categoria ou não. Um abraço para toda a categoria petroleira, em nome da direção do Sindipetro. Vamos para a luta, vamos defender a Petrobras, defender nossos direitos e vencer, derrotando aqueles que estão aí para desconstruir tudo que construímos. Até a próxima, Ranieri. Valeu então, muito obrigado mais uma vez a participação de Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. Foi destaque no programa do Trabalhador. Acesse blogdotrabalhador.com.br. A organização do Desafio Metal Bike 2020 informa que, devido à aprovação do Congresso Nacional sobre o novo calendário eleitoral, onde o segundo turno das eleições municipais acontecerá no dia 29 de novembro, a data de realização da prova mudou para o dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. A prova continua sendo válida pela Federação Baiana de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e com a maior premiação em dinheiro do Norte e Nordeste. Cobertura aérea ao vivo com helicóptero, sorteio de 10 bikes entre todos os inscritos e um show de prêmios. Sem contar, é claro, com o novo percurso da prova, com mais de 50% de single tracks e um bike park inédito. Maiores informações, acesse www.desafiometalbike.com.br. Chegou a hora de destacar no programa do Trabalhador o Sindipol, o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia. Aqui um abraço a todos que fazem parte dessa diretoria, e eu vou mais uma vez entrevistar o presidente José Mário Lima, aqui onde eu abraço e agradeço por mais essa participação. Olha, a gestão atual da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, decidiu abrir espaço oficialmente para a representação feminina na entidade. Foi formalizada, então, em Assembleia Geral Extraordinária, a criação da Diretoria da Mulher. O que é que você analisa, então, sobre essa iniciativa, José Mário Lima? Exatamente, Ranieri. Olha, é muito importante
esse espaço no sentido de resgatarmos o papel da mulher na sociedade. Até porque vamos deixar clara a situação, nós estamos falando da maioria da população brasileira. E nesse aspecto, nada melhor do que incentivarmos o fortalecimento da participação da mulher em todas as diversas esferas de atuação, inclusive no meio sindical. Isso não vale exclusivamente para a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, e os sindicatos que congregam. Mas, na verdade, vale para toda e qualquer entidade sindical. Precisamos dinamizar essa participação e que ela se dê em todas as instâncias, em todas as esferas de participação, inclusive no meio político. É muito importante que haja esse tipo de intervenção. Fortalecermos o papel da mulher nesse aspecto é fundamental. Creio que medidas nessa direção têm de ser tomadas. É importante frisar, inclusive, dando satisfação aos sindicalizados da Bahia, que nós caminhamos nessa direção. Já temos 2 mulheres participando da nossa diretoria, que compõe-se de 8 membros. Então, estamos galgando e queremos cada vez mais intensificar essa participação. Lembrando, inclusive, que nós tivemos uma presidente de sindicato, Regiane Pérez, e queremos, sim, a possibilidade de, vindouramente, no futuro próximo, outras colegas venham participar com bastante intensidade, sim, das decisões e da representação sindical, das representações políticas dentro do sistema sindical da Polícia Federal. É muito importante que haja esse tipo de predisposição, sobretudo nos dias de hoje, em que nós temos agora, muito evidente que por conta da pandemia, do confinamento, da quarentena, um aumento significativo do ponto de vista da violência doméstica e tendo como vítima esmagadoramente a mulher. Não pode continuar desse jeito, não podemos aceitar de maneira alguma, inclusive se chama covardia, qualquer tipo de agressão que venha na direção da mulher, muito mais ainda, Ranieri, quando nós falamos da agressão física, coisa mais abjeta, coisa muito ruim. Chegamos a um estágio de irracionalidade que nos dias de hoje, com a evolução tecnológica, com a evolução da ciência, nós estamos hoje vivendo um tempo de barbárie intensificado com esse nível de violência e de agressão. O papel da mulher não tem condições de aceitarmos. O sindicato defende, o sindicato dos policiais federais defende veementemente o respeito, a maior participação nas decisões, e a mulher, o lugar de mulher é exatamente aonde ela quiser, e com certeza ela irá vencer todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Temos que nos colocar de maneira frontal contra qualquer possibilidade de cerceamento, de bloqueio, de impedimento do avanço do papel da mulher nas mais diversas instâncias, nas mais diversas instituições dentro da nossa sociedade. Isso é ponto pacífico, Ranieri. Temos que marchar nessa direção. Zé Mário, uma nova forma de comunicação para sindicalistas e sindicalizados reuniu online mais de 300 policiais federais da ativa e aposentados numa grande assembleia virtual semana passada. Qual foi a importância desse evento para o Sindipol Bahia? Sim, Ranieri. Na linha, no caso de estreitamento da comunicação online, da comunicação pelo ambiente eletrônico, que foi muito acelerada por conta dessa pandemia que nós estamos atravessando, evidentemente que os canais de comunicação com os sindicalizados tinham que ser modificados, estão em processo de franca modificação. E nessa linha, os parabéns para a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, no sentido de proporcionar, pela primeira vez, a possibilidade de uma assembleia do país inteiro, ou seja, contamos com a maior quantidade de colegas que estiveram à disposição desse primeiro momento, e foi algo muito importante para esclarecimento de demandas da categoria, de esclarecimento de lutas que estamos enfrentando, esclarecimentos os mais diversos ligados ao problema aos problemas mais próximos, aos mais sensíveis da categoria. E essa possibilidade tende a se ampliar não só do ponto de vista da comunicação central em Brasília, mas do ponto de vista também da comunicação nos estados. O Sindipol em breve estará promovendo algo nessa direção também. É preciso deixar bem claro que o que está acontecendo por força desse problema do ponto de vista sanitário em escala mundial só fez aumentar a velocidade, no caso, no sentido de aproximarmos cada vez mais a comunicação eletrônica de todo e qualquer sindicalizado. Não vamos nos sustar dessa possibilidade, vamos sim nos entender com os desafios colocados pelo presente para que possamos construir uma ponte muito segura desse processo de comunicação mais efetivo e com maior possibilidade de chegar a cada um de nós dentro das restrições que nós temos, mesmo nas nossas casas, através dessa comunicação eletrônica. É um marco, realmente é muito importante congregarmos os colegas do país inteiro. Nessa direção vamos ampliar cada vez mais o nosso foco, e muito do que está acontecendo agora servirá como lição para quem vier nos suceder do ponto de vista das representações sindicatos, das representações de instituição, porque não podemos abrir mão desse processo de comunicação e dos desdobramentos dele.
que tendemos a otimizar para oferecer uma melhor, uma mais efetiva, mais rápida, mais eficiente, mais eficaz comunicação. Não tenho dúvida de que caminhamos nessa direção. Muito importante, Ranieri. Estou entrevistando o José Mário Lima, que é o presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no estado da Bahia. Uma nota técnica publicada pela Controladoria Geral da União defende que a divulgação por servidores federais de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença, isso em suas redes sociais, são condutas passíveis de apuração disciplinar. A Federação Nacional dos Policiais Federais até se posicionou com preocupação em relação a tudo isso e sobre a possibilidade de que a liberdade possa estar em risco. Você considera uma censura, ô José Mário? Ranieri, trata-se da nota técnica número 1556, agora de 2020, da Controladoria Geral da União, e que no seu conteúdo, ele inclusive faz alusão direta, menção a dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112 de 1990. E, inclusive, no próprio texto dela fala a respeito de que determinados itens que estão lá acerca de deveres do servidor, eles se traduzem numa visão generalista. Por exemplo, quando fala que são deveres do servidor ser leal às instituições a que servir, que está no inciso 2 do artigo 116. Essa questão tem um nível de subjetividade, portanto, muito grande, reconhecida, inclusive, pela própria nota técnica. E todo cuidado nessa direção, a nosso sentido, deve ser feito no sentido de preservarmos, sim, a liberdade de expressão. Não é porque eu defendo, não é porque eu represento os colegas da categoria de um órgão que eu vou estar simplesmente de olhos vendados para determinados problemas e passível de não poder criticar, não, negativo. É preciso tomar cuidado com isso, porque a liberdade de expressão, ela é mandamento constitucional de natureza absoluta a ser observado por todo e qualquer governante, por toda e qualquer instituição. Isso aí é ponto pacífico. Nessa direção, todo cuidado é pouco. Não me atrevo a chamar de censura, mas acredito que todos os itens colocados ali devem ser analisados com bastante cautela, porque nós teremos dois problemas muito graves aí. O nível de maturidade democrática atingido pelas instituições não permite e jamais irá compatibilizar com comportamentos que beirem censura. Do ponto de vista das instituições, sindicato uma delas, não iremos de maneira nenhuma compactuar com esse tipo de coisa. Críticas, se precisam ser feitas, devem ser feitas na arena correta, da forma correta, de maneira pertinente, de maneira produtiva. É completamente diferente de você sair deteriorando a imagem de um órgão ou deteriorando pessoas, a imagem de pessoas, a reputação de pessoas. Não, precisamos sim trabalhar em bases maduras nesse sentido, em que prevaleça o respeito, mas sabendo que esse nível de subjetividade não pode de maneira alguma conduzir a qualquer processo disciplinar por conta de críticas que venham a sofrer. Dessa maneira, então, estaremos com instituições que estarão imunes à possibilidade de crítica, quer dizer, analisando o contrário senso, chegaríamos até esse tipo de conclusão que é, no mínimo, monstruosa, teratológica, algo absurdo. Não aceitamos, não iremos aceitar de maneira alguma. Acredito que o refinamento do seu conteúdo, inclusive pela exposição de motivos da nota, a nota inclusive dispõe de 9 páginas explicando aonde quer chegar, mas que esse caráter generalista não venha de maneira alguma se repercutir nessa linha da tua pergunta em relação à censura. Do contrário, haverá sim, e acho que deve haver, um movimento em contrário da sociedade civil organizada nos seus mais diversos setores, porque ninguém nos dias de hoje irá tolerar qualquer tipo de coisa que venha contra o ambiente democrático. Ponto e basta. Muito obrigado. Mais uma vez entrevistei José Mário Lima, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia. Foi destaque aqui no programa do Trabalhador. Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador. A sua voz e a sua vez no Programa do Trabalhador. E por falar em direito, chegou a hora de conversar com o advogado Clérison Amorim. Vamos saber mais sobre os direitos do trabalhador. E é o advogado Clérison que traz mais informações pra gente aqui no Programa do Trabalhador. Olá, Ranieri, bom dia, um grande abraço a você, um abraço aos amigos aqui no Programa do Trabalhador. Vamos lá falar de direito do trabalho. A legislação que rege os direitos do trabalhador é muito extensa, meu caro Ranieri Alves, mas vamos destacar aqui ponto a ponto, falar assunto a assunto. Lógico que não dá pra gente
destacar em um único programa todos os assuntos, então vamos escolhendo: registro em carteira de trabalho, vale transporte, descanso semanal remunerado, pagamento de salário, férias, FGTS, 13º, hora extra, jornada de trabalho, licença maternidade, licença paternidade, ou seja, teria muitos assuntos para a gente debater aqui no programa. Mas hoje eu vou falar um pouco do Vale Transporte, que a CLT inclusive garante ao trabalhador o direito do recebimento do Vale Transporte, que consiste no adiantamento do valor das despesas para a locomoção do trabalhador, residência, trabalho, trabalho e residência. E hoje em dia, viu, Ranieri, é muito mais fácil fazer a gestão de Vale Transporte graças aos cartões de passagem, a passagem digital. O empregador calcula o valor a ser gasto no próximo mês e deve assim fazer a recarga. E o trabalhador deve exigir, é direito do trabalhador. O cálculo do custo do transporte é feito pela empresa, não pode ser superior a 6% do valor do salário bruto do empregado. Por exemplo, se o funcionário recebe uma remuneração de R$1.000, o valor de passagem a ser descontado no seu contra-cheque não pode ultrapassar R$60. Então, você que é empregador, você que é empregado, fique muito atento nessa questão do desconto do Vale Transporte. Clérison Amorim para o programa do Trabalhador. Tá, então, falamos do direito do trabalhador com o advogado Clérison Amorim. Foi destaque aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, o trabalhador e trabalhadora baiana brasileira, aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do programa do Trabalhador, e fique por dentro, a partir de agora, de tudo que está acontecendo na área do trabalhador, com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador.